novo talento, como a gente vem chamando. São esses professores novos que acabaram de entrar na faculdade. Thaís Rosa é uma delas, e que vem, de uma certa maneira, trazendo outras perspectivas, outras visões, outras possibilidades, outras relações, que é sempre interessante para o curso de arquitetura, e é essa a intenção que a gente tem, a congregação, quando abre o campo que a gente intenciona convidar, e não convidar, mas de fato absorver como um novo professor, ela está sinalizando para um pensamento de novos horizontes. Então é um pouco nessa perspectiva. Acaba de entrar um outro novo talento, jovem talento, acaba descendo ali. Então, assim, temos alguns jovens talentos, vocês devem estar reconhecendo em sala. Eu sou um jovem talento. Uma velha jovem talento está aqui também colocada, mas na verdade, e é muito bacana a gente ver uma mastaba cheia, porque de fato isso demonstra que estamos acertando neste foco, no novo foco da faculdade, que na verdade vem a ser toda essa inclusão social, e a arquitetura ela vai aí acompanhando isso, ou respaldando, ou até provocando em alguns momentos, que eu acho que é o caso da usina, que Marco vai falar aqui, né? Então eu passo a palavra para a Thaís para fazer as honras da casa, e Ângela como nossa debatedora convidada, jovem talento, talentosíssima, está aqui. Muito jovem, mais do que talentosa. Bom, vamos desfrutar. Obrigada. Boa noite a todos. Está dando para ouvir? Tudo bem? Bom, então, agradeço, Naya, pela abertura aqui dessa palestra. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a presença do João Marcos, a sua disposição em vir dialogar com a gente aqui. Gostaria de registrar aqui a minha imensa alegria ter o João Marcos aqui para essa palestra. Não apenas porque o João é um amigo querido, mas também porque, de certa forma, ele é um dos responsáveis por eu ter me tornado professora aqui hoje, nessa área, né, numa vaga que é referente à arquitetura e urbanismo de interesse social, que foi a vaga para a qual eu concursei aqui. E essa responsabilidade, que de certa maneira ele tem um pouco aqui, que eu compartilho aqui com ele, com vocês, que vai desde a presença dele na minha banca final de TFG, até o convite para trabalhar junto à usina, e as contribuições que ele sempre deu lado a lado com a gente na organização que a gente fundou em São Carlos, a TEIA Casa de Criação. E que então, além dessa amizade, a gente tem aí uma relação de trabalho de algum tempo, e é muito bom inaugurar minhas ações aqui na UFBA com essa presença. Agradeço demais a disponibilidade. Também agradeço muito a professora Ângela Gordilho, que topou inaugurar os debates aqui dessa palestra, né? Como debatedora convidada, que também vai ser um prazer e vai engrandecer, eu acredito, a nossa conversa aqui. Agradeço demais a presença de todos aqui, tem vários professores da casa aqui presentes, que eu agradeço muito, e a quantidade de alunos também aqui interessados nesse diálogo, que me alegra bastante como professora novata. Então eu acho que eu vejo aí, como a Ana falou, um campo de interlocução bastante rico, e fico bastante feliz nesse sentido. Agradeço à Faculdade de Arquitetura, que acolheu essa proposta, que acabou surgindo meio de última hora, aproveitando a oportunidade da presença do João aqui. E os grupos que apoiaram e que deram incentivo para essa atividade acontecer: o Laboratório Urbano, o Lugar Comum, o Lab Habitar, a Residência em Assistência Técnica e Direito à Cidade, e também o pessoal do Escritório Modelo, do Curiar. Todas essas pessoas, seus representantes e grupos ajudaram a viabilizar, a divulgar essa atividade de diversas maneiras em tempo recorde, lotando esse auditório. Então eu agradeço demais, e acho que isso potencializa bastante esse diálogo.
Eu vou fazer uma breve apresentação, então, bem rápida. O professor João Marcos, ele é arquiteto urbanista, com doutorado em filosofia. Ele é professor atualmente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nessa mesma universidade, ele foi recentemente também pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão e foi um dos sócios fundadores da assessoria técnica Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, que é uma organização à qual ele ainda permanece associado. A Usina, eu coloquei uma breve descrição para quem não conhecia, né, nos e-mails e no cartaz. Foi essa assessoria técnica, então, fundada em 1990, como uma assessoria técnica a movimentos sociais. Sempre contou com profissionais de diversas áreas e é uma organização que segue em atividade ainda hoje, completou 25 anos em 2015 e está com o projeto Usina 25, que é justamente promover reflexões, debates e produtos, né, sobre essa atuação. Eles estão lançando um livro, um documentário, refletindo então sobre essa dimensão da arquitetura como prática política, que é também o tema da palestra de João aqui hoje. Eu não vou me alongar nessa apresentação sobre o João e sobre a Usina, porque eu acho que muitos de vocês já conhecem um pouco dessa trajetória, mas também porque essa palestra que o João vai trazer é justamente um desdobramento da tese de livre docência, que a palestra empresta o título, né, da sua tese, e que vai ter justamente na trajetória de construção de um campo de atuação profissional e política de arquitetos e urbanistas, a partir da própria trajetória de João e também da Usina, entre outros, a matéria das reflexões e das provocações que ele vai trazer para a gente aqui hoje e que estamos aqui ansiosos. Então, mais uma vez, obrigada. João, passo a palavra a você. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. E não sei se a Angela lembra, mas eu fiquei sentado ali atrás naquele seminário de 93. Eu fui pegar. Está vendo como eu sou jovem? Eu vou ter que denunciar, né? 93. E. Vou do Habitat 2. E a gente fez aqui, eu lembro que nessa época tinha acabado de acabar a gestão Erundina em São Paulo. Tinha Então, meu emprego, a gente chamou de que foi eles estávamos aqui, estava a Emília Mercado, estava o Jorge Herrera, estava um bando de gente. Todos, batendo todos. boca, né? Foi por ocasião do Habitat 2. Então, a gente, de qualquer forma, é um prazer muito grande poder estar falando aqui novamente, estar presente. Eu não vou deixar de registrar aqui o imenso prazer que eu tenho de reencontrar a Ana Fernandes, apesar de ela querer ficar escondidinha na massa, né? Sempre. Uma grande amiga, uma pessoa com quem eu sempre aprendo muito, inclusive por intermédio dos orientandos dela. Bom, enfim. Eu queria fazer aqui um relato para vocês. Eu vou primeiro pedir licença para ficar de pé, porque senão eu vou ficar muito nervoso sentado aqui. Segunda coisa assim, é o seguinte, é um relato, eu vou fazer ele meio rápido, né, porque tem muitas imagens, mas eu pretendo não cansar vocês, né, o suficiente, só um pouco. Mas a ideia, né, é justamente, né, colocar em termos de questionamento mesmo, né, o que é que a gente considera, né, como uma prática, né, assim, a prática de arquitetura e urbanismo, né, como prática política. O que isso pode significar? Né? E aí eu trago um pouco de depoimento de uma trajetória profissional, que, né, a partir de um ponto relativamente privilegiado, eu consegui ir compondo, né, um pouco dessa história que eu vou contar aqui para vocês. Ela é muito paulistocêntrica, né? Enfim, ela tem muito a ver também com a trajetória dos movimentos de moradia em São Paulo. Eu, sem sombra de dúvida, né, há vários momentos de interlocução, né, desse movimento com o restante do país, mas aí também eu não daria conta, né, de entrar nas minúcias aqui dessa história.
Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é importante para a gente refletir, né, um pouco também sobre como que é possível, né, essa coisa que muitas vezes, assim, acho que todos vocês, ou boa parte de vocês, já ouviu alguém falar, não, meu cargo aqui é político, meu cargo aqui é técnico, não é político. Sim, a pessoa, não, a minha função aqui é técnica, não tem nada de política, né? Você separa, como se fosse possível separar a técnica de política. Então, a minha abordagem aqui, não só, né, na minha vocês, mas eu venho insistindo nisso, né, da impossibilidade, né, de uma ação técnica que não seja eminentemente política, né, e de uma ação política que não está sustentada por uma ação técnica. Né? Então, assim, é quase indissociável, né, uma coisa com a outra. Eu vou tentar meio que provar isso daqui. O que me motivou, na verdade, a pensar isso, já em 2011, quando comecei a desenvolver, né, também a minha tese lá de docência, um amigo mesmo, assim, o Fernando Melo Franco, ele hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano do governo Haddad, em São Paulo. Ele foi entrevistado no jornal, na entrevista, colheram lá um pedaço da frase dele, né, ele dizendo que o pessoal da época da Luiz Erundina, né, tinha feito muito pouca arquitetura e urbanismo, porque eles estavam muito preocupados na organização dos movimentos populares e tal. E que, na verdade, então, agora que era o momento, naquele momento, então, de se fazer arquitetura e urbanismo, né? Porque ele chocou, né? Fiquei imaginando assim, bom, mas então o que é arquitetura e urbanismo, né? E o que é, ou o que seria uma boa arquitetura, tá? Isso tem me perseguido, né, como questão, tá? E eu gostaria, então, de trazer um pouco dessa reflexão, inclusive a partir dos resultados, né, do que a gente viveu, né, nesse trabalho, nesse período da usina. Vou passar no mar. Você só está me falando, tá? Então, pode passar. Bom, eu vou voltar lá para 82, né, que é quando o Artigas ele retornou para a FAO, né, com Paulo Mendes da Rocha e João Metrejano, né, são as três figuras aqui em cima. Esse aqui é o momento em que uma palestra lá no Salão Caramelo, na FAO, pode passar o próximo, foi um momento muito importante, né, de quase como se eu dissesse assim, um momento de refrega, né, a volta, o retorno, né, daquelas figuras que tinham sido expulsas, né, da FAO, né, eles foram literalmente, né, impedidos, eles foram escolhidos, eles foram arrancados de dentro da sala de aula, né? O Sérgio Ferro, ele era uma das pessoas, né, também que estava ali meio que estupefato, né, também colega, professor, vendo aquilo tudo acontecer embaixo dos narizes, né, de cada um que estava ali. Havia naquele momento, né, uma questão muito candente, né, a discussão sobre o canteiro e o desenho, né, a predominância do desenho, a possibilidade, a potência que o desenho teria, né, no processo de transformação social no país, a figura do Artigas e mais um grupo, né, em torno dele defendendo, né, essa possibilidade do desenho a partir de uma perspectiva de desenvolvimento das forças produtivas. Não era assim, o desenho, que bonitinho que é o desenho, então vamos fazer um desenho bonitinho que o mundo florescerá novo, né, e renovado. Não era isso. Tá? É simplesmente que um bom desenho, né, permite uma boa construção, né, e a construção levaria, né, junto o desenvolvimento de todas as forças produtivas, aumentando as contradições internas do próprio capital. A ideia era essa, né, Artigas. Sérgio e companhia, né, defendiam que não seria possível ir por esse caminho, né? Porque, na verdade, o caminho do desenvolvimento das forças produtivas, né, era claro isso, e a defesa deles era essa, naquele momento, geraria não apenas, né, novas formas de organização do próprio capital para extrair átomos de valor, né, a cada vez de forma mais especializada, mais apurada, né, de forma mais consistente, inclusive, né? Que na verdade o que seria importante era acirrar a luta de classes, né? Então era essa a dificuldade, a questão ali, né? A discussão entre os dois grupos, né? Até que no regime militar Sérgio foi preso, né? Ficou um ano na cadeia, com outras pessoas também, e acabou
se exilando ou sendo exilado na França, ficou lá até agora. Está lá até agora. Bom, o Canteiro Desenho é uma obra, né, desse período, que apresenta, a partir de uma leitura de Marx, né, da relação da manufatura e a chegada da manufatura virando indústria, como que, né, a construção civil ela sustentaria uma permanência, né, da condição da manufatura. Então, até hoje, né, assim, a gente fala, não, a industrialização brasileira é muito atrasada, a construção civil brasileira é muito atrasada, tal, e vai continuar assim, porque ela é atrasada no mundo inteiro. Segundo o Sérgio, né, é necessário ter esse lugar para gerar uma fonte de grande quantidade de mais-valia, né, que vai sendo transferida para áreas mais especializadas do desenvolvimento do capital. Pode passar. Bom, nesse momento eu era um estudante, né? Estava lá na FAO, me formei em 82, né? Acompanhei um pouco esse processo, o Sérgio já tinha vazado, fazia tempo, né? Mas peguei esse retorno do Artigas na FAO. E nesse momento, assim, existia ali, né, um grupo de pessoas naquela situação, e em outras tantas, né, de figuras que foram estabelecendo interlocução, inclusive por outros caminhos, por outras escolas privadas, né, São José dos Campos, depois a própria escola, a Faculdade de Belas Artes, né, que eu vou comentar um pouquinho mais aqui. Mas assim, o que na verdade aparecia pra gente, assim, o Canteiro de Desenho é um negócio cacete chato de ler, assim, a gente tinha uma preguiça de ler aquilo, é enorme, porque e se você não leu o Capital, você não entende direito o que está acontecendo lá, você não vai conseguir ligar uma coisa com outra, né? Pires de Oliveira vai aparecer pratinho de azeitona, sabe as coisas? Você não consegue ligar uma coisa com a outra. Bom, mas batia muito, né? Existia uma expectativa muito grande em relação aos escritos do Tanner. Pode passar. Esses slides você lembra, né? Os movimentos sociais, os movimentos urbanos no Rio de Janeiro, do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, isso aqui era uma bíblia, assim, né? Todo adorava a história do antropoteto, né? E as coisas do Hassan Fatih, né? O Construindo com o Povo. Então, essas referências, dentre inúmeras outras, né? O Small is Beautiful, né? Do Schumacher, eram várias referências, as mais variadas vocês podem imaginar. Mas assim, isso povoava a cabeça da gente junto com Frei Otto, Buckminster Fuller. Esse era um troço, né, que fazia um universo bastante pitoresco, no mínimo, né, que pegava desde a construção da abóbora da Núbia até a construção de grid shells, né, usando curvas catenárias, enfim. Vou comentar isso um pouco mais adiante. Nesse mesmo período, né, essa figura aqui, o Guilherme Coelho, né, um engenheiro, né, ele se formou na Escola Politécnica, e ele por puro aconteceu, né, um seminário no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, em final de 81, né? Em 82, ele se apoletou dentro de um Fusca, junto com outras pessoas. Eu não vou lembrar as datas direito aqui, mas enfim. Ele se apoletou com pessoas, tá? Com um filme que ele tinha feito no Uruguai, numa visita que ele fez ao Uruguai, das cooperativas uruguaias. E com esse filme, ele, Laila, né? E a Inês Bertão, e outras figuras ali foram andando na periferia mostrando aquele filme, né, das cooperativas uruguaias. Aqui um frame do filme, e aqui é o mesmo lugar hoje. O Zé Baravelli, vai trabalhando na usina, que tirou a foto mais recente aqui. E esse daqui é um frame do filme, e ele adorava, assim, ele zanzou na periferia inteira, mostrando esse filme. Pode passar. Isso aqui é uma fábrica de pré-moldados. Isso virou, né, uma grande referência naquele momento. Apesar de todas aquelas outras, né, referências, né, o Tanner, o Hassan Fatih, o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, assim, essa ideia de que era possível fazer uma boa arquitetura, fazer coisas bonitas, tá?
isso daqui acabou povoando a cabeça de todo mundo naquela época. Bom, o Laboratório de Habitação da Belas Artes, ele é resultado, né, de um esforço, né, conjunto ali, né, de vários professores, de criar uma terceira possibilidade. Em São Paulo não existiam outras, ou você tinha a FAO, naquele período, ou você tinha o Mackenzie, ou você tinha que sair de lá para fazer arquitetura. Só existiam essas duas possibilidades. A Escola de Belas Artes, né, estava pretendendo um curso, eu lembro desde quando eu estava prestando o vestibular, eles já estavam pensando em abrir um curso na Belas Artes, que para mim era bom, era uma alternativa, vai que eu não consegui entrar numa das outras duas, né? E aí criou-se realmente o curso, eu acho que foi em 81, se eu não me engano, se não me falha a memória, e já em 81, não, 80, não, enfim. Eu sei que em 1983 eu tinha acabado de me formar, me puseram, os caras muito malucos, botaram um cara de 23 anos dando aula, assim. Comecei a dar aula na São Judas, na Belas Artes, e aí acompanhei um pouco, né, desse processo, né, da criação, né, e do trabalho dentro do Laboratório de Habitação da Belas Artes. A referência eram as cooperativas uruguaias, assim, é tudo de bom, mas vocês vão ver até pelos desenhos. Pode passar. Esse aqui é um dos primeiros grupos lá da Belas Artes. Esse daqui é o Caron, que é um grande mentor, né, desse curso da Belas Artes, o João Vilar, né, também uma das coordenações lá no laboratório, o Nabil, aqui ó, o Nabil. Eulália, hoje ela dá aula comigo lá, ela era aluna na época, hoje ela dá aula com a gente lá em São Carlos. Bom, enfim, esse daqui é um dos grupos, uma das composições. Era uma diversão esse laboratório, porque assim, era um bate-boca. Daí tinha uma tendência, né? O João Vilar, o cara do desenho, né? Um cara assertivo, uma figura assim, não, é o desenho, é o projeto, é a construção, tal. E o Nabil não, é a organização política, tem que ir para a periferia, tem que, né, fazer era esse o debate que estava colocado lá dentro do laboratório. Isso gerava, de qualquer forma, um ambiente, né, muito bacana, assim, de trabalho, né? Eu acho que o Laboratório de Habitação da Belas Artes, ele foi uma semente, né, no meio de um monte de coisas que se sucederam, né, que vieram depois disso, né, que eu acho que são importantes, né, assim, elas em fragmento, né, quase como se em germe, né, aquelas coisas começaram a ser gestadas na cabeça de várias pessoas que passaram por ali. E era essa diversão. Aqui está Mauro Bonde com a Eulália e o Nabil discutindo o projeto, o cara de capacete para não brigar com ele. Ele era do projeto, né? E o Nabil era da discussão política, tá? Eu falei, não, preciso pôr capacete para me proteger aqui do Nabil. Isso daqui é um imaginário, né? Um desenho do Sérgio de Simone, que é um dos rapazes que trabalhavam, um dos alunos que trabalhavam no laboratório, e esse imaginário cooperativo uruguaia, tá? Depois vocês vão até entender de onde que vem isso. Pode passar. Isso gerou, né, uma das primeiras experiências assim, de intervenção, vamos dizer assim, sistemática, né, dentro de uma favela, que é o Recanto da Alegria, no Grajaú, em São Paulo. Isso virou a dissertação de mestrado do Nabil, né, então, esqueci. Habitação e autogestão, né? Acho que é isso, não lembro mais. Mas enfim, isso daqui era o trabalho, né, de fim de semana, e paralelamente a isso vinha, né, se estruturando, independentemente dos arquitetos e da ação dos arquitetos, né, um movimento de moradia também, né, de uma forma mais sistemática, vamos dizer assim. Isso começou na Zona Sul, em São Paulo, a partir dos movimentos de favela, de defesa de ligação de luz, energia elétrica nas favelas, e a partir dessa organização, né, isso engatou, né, o movimento de moradia como um todo, né, a partir da ação das comunidades de base, na periferia da cidade, nas igrejas, né, com a pastoral da moradia. Então tinha muito dessa coisa quase catequética, assim, em termos de sustentação, né, de uma opção ali das pessoas de buscar, né, esses grupos para se organizar em prol da defesa de uma moradia mais digna, né?
Isso evoluiu junto com esse momento, né, do Canteiro da Alegria, na Zona Sul e no conjunto da cidade toda, né, uma estruturação ao longo desses períodos, de 82 até 86, mais ou menos, pode passar, de uma coordenação de movimentos e associações de moradia por ajuda mútua e autogestão. Era incrível, assim, o momento do começo dessa história, assim, de lembrar as discussões, as pautas, eu discutia a propriedade coletiva. É uma coisa assim, impensável. Mais para frente a gente vai sentar com o movimento para discutir propriedade coletiva. Nossa, eu ando Leonardo Pessina querendo discutir, defender a história, não, porque no Uruguai era assim e tal, a coisa apanhou. Né? Mas nesse momento, né, isso era uma possibilidade. Né? Pode passar. O trabalho no canteiro do Recanto da Alegria é aquela coisa que assim, é tudo muito precário, né? Vocês estão vendo aqui. Mas tinha uma coisa assim, bastante interessante aqui, que era a possibilidade de dialogar sobre sistemas construtivos, tecnologia. É uma coisa que assim, a gente nunca tinha tido isso na escola. Tá? Assim, como é que eu troco uma ideia com as pessoas sobre uma fundação de solo-cimento? Tá? E aqui é um exemplo disso, esse maciço que vocês estão vendo aqui, ele é feito de solo-cimento. E os caras viviam perguntando pra gente assim, escuta, a terra estava tão dura aqui, foi tão difícil tirar ela de dentro, que vocês abriram o buraco e botam de novo terra dentro. Assim, a gente não consegue entender muito como esse negócio funciona. É óbvio, né, que por mais que a gente fizesse a defesa do não, o solo-cimento isso, o solo-cimento aquilo, tal, assim, era tão difícil trabalhar com isso, lá, naquelas circunstâncias, naquelas condições, que a gente acabou, claro, né, optando, abriu mão, vai o bloco de concreto mesmo, a favela toda foi construída, apesar de ter sido iniciado, né, uma experimentação lá com solo e cimento, né, acabou se decidindo, se optando, né, pela não, tudo bem, é bom mesmo. Qual que é o... Acho que é só para apontar, ele não vai passar. Não, tudo bem, só para saber aqui. Agora, era divertido isso aqui, né? Eu era bem mais novinho, estou aqui na ponta da mesa. Aqui era o Vitor Lotufo, também dava aulas na Belas Artes nesse período. Aí ele comprava aquele frangão de televisão, né? Farofa, punha na mesa, tal, não sei o que, aquela é o básico, né? Pode passar. Bom, nesse contexto, né, e isso acho que nessa aproximação entre os arquitetos e os sem-tetos, né, isso que eu queria ressaltar aqui, né, não é uma coisa institucionalizadíssima, né? Assim, a Belas Artes era um curso privado, tá? Então eu não tinha assim, nenhum papel. O Guilherme, Coelho, né, quando ele vai para a periferia, ele não tem vínculo, né, necessariamente. Tinha um trabalho com o movimento de moradia, né, o pessoal virava uma cachoeirinha. Então, assim, as relações elas se dão por militância, assim, não tinha nenhuma expectativa até naquele momento em relação ao próprio Estado, ou a intervenção do Estado, né, nessas circunstâncias todas que a gente está colocando lá. Essa aproximação ela vai se dando, né, olá, como vai? Tudo bem? Assim, você vai se apresentando, vai entendendo como é que um funciona, como é que o outro funciona, porque não existia assim, nenhuma receita, né, nenhum receituário para como que a gente chega, como é que a gente discute, né, e como é que a gente juntos aqui vai produzir uma boa arquitetura, seja ela qual o que for, né? Bom, numa dessas circunstâncias, no Recanto da Alegria, eu já trabalhava com o Vitor Lotufo no escritório em São Paulo, e assim, uma gana muito grande, né, assim, das estruturas. A gente sempre deu aula de estruturas juntos, né? E aí nessa circunstância a gente começou a trabalhar a possibilidade de construir um centro comunitário com uma cúpula. E a ideia era usar a experiência do Gaudí, né, de construir de cabeça para baixo, depois voltar de cabeça para cima, o melhor caminho para os esforços de tração, né? Então seria também, por sua vez, o melhor caminho para os esforços de compressão. A gente fez o nosso modelinho, aprendemos, né, como fazer o esquema todo, o papel quadriculado atrás. A gente reproduziu essa forma, montou um gabarito, tal, tudo cheio de onda. Por quê? Porque a ideia era construir sem armadura, só com os blocos cerâmicos.
né? Ou seja, uma construção barata, né? E que tem uma regra simples, né? De assentamento dos tijolos e tal. Ficou ótimo, né? Montamos todo o esquema e fomos para a obra. Tá? Vamos montar o centro comunitário lá do Recanto da Alegria. Começamos a cavar, todo mundo participando, aquela coisa, no final de semana e tal. Era uma escavação circular, né? Então vinha um atrás do outro, assim, vou pegar seu calcanhar, tá? Isso aqui é aquela coisa. Aí começamos a construção. Pode passar, tinha uma série de dificuldades, limitações, né? Mas isso foi subindo. E o pessoal foi sumindo. As pessoas olhavam aquele negócio assim, que coisa esquisita, né? Esse troço aqui redondo, aí na parede inclinada, esse troço, tem alguma coisa estranha aqui, né? Bom, eu não preciso dizer que aquilo lá virou, né? Banheiro público, né? As pessoas ficavam jogando pedra, né? Botou umas garrafas, aquela coisa, né? Assim, de arquitetura penacular, né? Botar umas garrafas na parede e tal, era alvo perfeito para as pedras dos meninos da favela. Então, se não sobrava nada. E não é assim, virou uma maçaroca de tijolo, né? Essa coisa horrorosa que vocês estão vendo aqui. Essa condição da estrutura aqui, né, ela reflete toda a dificuldade, a precariedade com que a gente estava trabalhando ali. Não satisfeitos, né, com a história, assim, a gente acabou abandonando, né, aquela estrutura, ela foi ficando meio que para trás enquanto a obra das casas estava andando, né, e era uma obra difícil, porque tira o sujeito daqui, passa ele para lá, tira daqui, passa para lá, né, ia fazendo o que a gente brincava lá de jogo de dama, né, você fica trocando as peças de lugar para conseguir ir construindo as novas casas. Estava chegando já no final, só faltava uma pessoa. Deu uma chuva, o cara perdeu a casa. E não tinha onde botar o sujeito, que a casa dele era a última. Não tiveram dúvida, né? Colocaram o sujeito aqui. Agora, vocês imaginam, se eu não tenho essa imagem, eu ainda vou ter um dia. Mas eles botaram um telhado duas abas de cimento em cima. Então parecia um balde emborcado com o telhado em cima. É ótimo. Para mim foi um aprendizado. É óbvio, é claro, cara. Assim, a gente não era abrir mão, né? Não é abrir mão de possibilidades e de alternativas diferenciadas, inclusive em termos de tipologias estruturais. Mas assim, a gente tinha feito a conversa errada, né? A gente fez a conversa de um jeito errado. Mas depois, mais para frente, vocês vão ver, assim, a gente conseguiu, foi caminhando por outros rumos, e isso acabou viabilizando também uma experimentação tecnológica muito mais, vamos dizer assim, sofisticada, mas não por conta dos arquitetos, entendeu? Por conta do diálogo, da forma como a gente estabeleceu o diálogo. Pode passar. Um só para fazer uma referência aqui, né, ao peso, né, que as cooperativas uruguaias se mantinha na cabeça de todos nós. Pode. É lindo isso, né? É amar em paixão. Eu lembro da primeira vez que fui para o lugar, eu visitei 22 cooperativas. Eu não aguentava mais entrar e sair em cooperativa, porque eram coisas muito bem feitas, muito bem executadas, né? Eu cheguei a visitar uma obra, né, e ver, assim, nossa, mas eu lembro assim, na época, a gente tinha, eu lembro desse número, só um número, a gente tinha na Prefeitura de São Paulo, na época do Funapes comunitário, com a gestão Irundina, a gente tinha em torno de $6 mil, né, para construir uma casa, eles tinham 18. Então eles tinham 3 vezes mais, né, aquilo que a gente dispunha, né, para construir uma casa. Pode passar. Isso daqui é uma das obras, né, de um dos grandes conjuntos, né, tem desde as casinhas, né, as plantas com as casinhas, os conjuntos de casas, né, mais conjunto mais horizontal, né, condomínios já com uma verticalização razoável, assim, né, Boulevard Artigas, assim, são prédios bem altos, né, e aí é por arroz prévio, né, que eles chamam lá de poupança prévia, tinha várias modalidades, possibilidades, enfim. Isso daqui ficou povoando a cabeça da gente, né, nesse período todo. Com alternativas, né, construtivas, assim, vou fazer uma laje, né, com água para resfriamento, enfim.
Bom, juntando esse imaginário das cooperativas uruguaias, né, as referências todas que a gente tinha, esse diálogo, né, com os movimentos e a experiência da Belas Artes, do Laboratório de Habitação da Belas Artes, isso tudo vai, né, ser canalizado por uma série de outras experiências em termos de laboratórios de habitação. Eu vou falar do Laboratório de Habitação do Unicamp porque é a minha história, mas enfim, aconteceram outros, né, o Habitafaus na Paul Santos, o Labitat lá em Campinas. É um pouco assim, essa experiência da Belas Artes com a saída, né, dos professores de lá, isso acabou se espraiando. Por que eles saíram de lá? Foram mandados embora, fomos todos mandados embora, né? Chegou um determinado momento, estava tendo lá uma dificuldade, né, entre os alunos e a mantenedora, né? E aí também isso refletiu no nosso reajuste salarial. Era uma época muito difícil, né, de inflação alta, enfim, era muito complicado esse período, 85, 86. E aí na esteira disso, assim, acirraram-se os ânimos, né? E aí num determinado momento a mantenedora simplesmente fechou, eles trancaram a porta, assim, é de verdade, eles trancaram, você não entra mais aqui. Mas como? Eu trabalho aqui, eu dou aula, vocês não mandaram. Aí inventaram uma história de mandar 92 professores, né, embora alegando justa causa, porém sem justa causa. A justa causa era promover subversão, sei lá, alguma coisa do jeito. E já não cabia mais nessa época, né? Já estava uma coisa meio anacrônica, assim, você ia ficar alegando. Não era. Então, em 78, 77, 78, 79, né? Assim, nós estamos já a caminho, né, de uma abertura lenta e gradual, né? Os mais velhos lembram desse termo aqui, né? A história do lenta e gradual. Bom. Com o fim do Laboratório de Habitação da Belas Artes, o João Vilar pegou tudo aquilo lá e falou assim: vocês não querem brincar, então vou brincar na outra freguesia. Foi mais ou menos assim, né? Mas de qualquer forma, assim, todo o acervo, aquilo que foi possível retirar lá do Laboratório de Habitação, alguns dos trabalhos, o pessoal da Zona Sul, inclusive, né, migraram, né, para a Unicamp, para esse laboratório que foi constituído na Unicamp. Bom, da experiência uruguaia, né, tinha ficado muito marcado, né, a coisa das losetas, né, de fazer uns painéis cerâmicos. Depois eu vi isso, porque o sistema Bendo, né, que eles chamam lá, por conta de duas figuras, eu não vou lembrar o nome deles, B, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, eles são lá de Córdoba, na Argentina. Até hoje ainda tem dessas losetas lá, e o caminho deles foi trabalhar com aquilo, daquilo foi para as cooperativas uruguaias, as cooperativas uruguaias acabou parando na Unicamp. Essa história vocês meio que entenderem esse percurso maluco. Eles executavam, né, esses painéis para fazer laje, principalmente laje, né, e algumas peças de cobertura, ou mesmo de parede, né, pode passar. Aí o João Vilar começou a experimentar, ainda lá na Belas Artes, né, junto com o Iopanã Rebelo, acho que todo mundo, grande quantidade de pessoas conhecem por conta do livro dele de concepção estrutural. O Iopanã era o engenheiro, né, que fazia os cálculos no laboratório. E aí a proposta era experimentar um painel, né, feito com bloco cerâmico. Bloco cerâmico, vocês vão bater, né? Vocês sabem que lá em São Paulo o pessoal chama de tijolo baiano, né? É o bloco esse aqui era de 8 furos. Primeiro, né, o tijolo era colocado nessa posição e construído uma nervura nesse sentido aqui. E aí começou a dar muito trabalho, muito problema, né? Como vocês podem notar, desse primeiro painel, aqui nesse painel já virou, o tijolo já tinha virado de posição, que era muito melhorava a inércia, né, o comportamento do tijolo, as cargas, né, na vertical, ou mesmo na flexão, né, funcionando no sentido dos furos, né, do tijolo. E com isso, o pessoal lá que estava pesquisando essa história do painel conseguiu resolver. Pode ter. Eram essas figurinhas aqui é o Navio de Novo, o Vila, o Iopanã, as outras pessoas eu não lembro. Pode passar. Bom, isso tudo ensejou uma experiência, vamos dizer assim, um trabalho
a gente tinha um apoio razoável na Unicamp, né, para realizar esse trabalho. Eu saí da Belas Artes em 86, fiquei ao longo de 87 meio batendo cabeça, aí fiquei duro para burro. O João Vilar me convidou para trabalhar na Unicamp no finalzinho de 87, isso. Então eu só fui trabalhar lá, o laboratório já existia, tá? já tinha várias atividades. Eu comecei lá em 88. Mas isso virou uma máquina. Naquela época, assim, que o negócio ganhou uma dimensão, porque era assim, era como se fosse o ovo de Colombo. Tá? Pô, acharam um sistema construtivo, uma tecnologia, e o Vila era bom de marketing, esse cara era bom, bem bom. Então assim, não, isso aqui, o painel, que a produção disso era impressionante. Né? É claro, você conseguia com pessoas, né, sem nenhuma experiência de construir, né, de levantar uma parede e tal, as pessoas elas conseguiam construir uma parede, né, e bem feita, ficava bonito, né, tijolo limpinho, tal, não sei o que, bacaninha, todos os tijolos acertadinhos, todos alinhados e tal. E assim, isso daqui é um canteiro de produção de um dia. Eram 400 painéis por dia. Se pensar que a gente levava em torno de 500 a 550 painéis por casa, uma casa de em torno de 50 metros quadrados, era quase que uma casa por dia. Assim, então você tem uma velocidade de produção absurda. Aliado a isso, também uma possibilidade, né, que a gente tinha de incluir no próprio painel as instalações, ou revestimento, né, ou mesmo fazer um painel de telha, um painel de escada. Esse aqui é o painel de ar, não dá para ver direito, depois vocês vão ver ele instalado. E assim, a gente construía com isso no Grajaú ou em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Então virou uma máquina, assim, vamos para um canto, vamos para o outro, faz aqui, faz acolá, vai no Recife, vai... Aí, né, tinha uma série de iniciativas, todas elas bancadas por uma parceria entre as prefeituras locais, governos do estado e a Unicamp. Pode passar. E aí o charme, né, da casinha, né, tem uma casinha popular, né, com esse desenho, né, que é a casinha, duas águas, tal. Então tinha uma opção mais para terrenos maiores, né, que era uma casa em L, que serve lá para o fundo. Aqui é uma opção mais urbana, mais de casas geminadas e tal. E vocês percebam, né, a reposição daquela do desenho do Uruguai, né? Assim, a gente meio que correndo atrás, né, de chegar num desenho de arquitetura, de edificação que se aproximava muito, né, daquilo que era feito no Uruguai. Agora, uma equipe muito pequena, mas isso meia dúzia de gente mesmo tocando o negócio lá, pode passar. Agora, com o apoio do movimento, né? Esse pessoal, as lideranças do movimento, pode passar. O trabalho de final de semana, né, nos mutirões, pode passar. Aqui é Veranópolis, não sei o que essa foto não. Bom, mas enfim, a gente chegou, isso aqui é uma obra em Socorro, né? Um conjunto de 70 e poucas casas, não lembro mais quantas são. Aqui no final das contas o pessoal acabou revestindo, porque aí começam a aparecer os problemas, as patologias, nem tudo é tão perfeito, né? Então tudo demora um tempo, né? A tecnologia e particularmente as técnicas construtivas, elas demoram um tempo para decantar. Tá? Então, quando as coisas surgem, o ovo de Colombo é um milagre e tal, isso aqui, depois, peraí, não é bem assim. Tá? E isso foi um pouco do que foi esgotando, né, esse trabalho na Unicamp. Pode falar. De qualquer forma, assim, a gente fez a moradia dos estudantes na Unicamp, que é um projeto muito legal, em termos de projeto mesmo. Né? Assim, a gente se divertiu fazendo esse projeto. Eu, particularmente, me diverti muito com o próximo, que é o restaurante do lago, que era uma abóbora de 15 metros de vão, né, feita de pré-fabricados e tal. Hoje está lá até hoje ainda na Unicamp, isso daqui. É bem legal, assim. Outro dia quase chorei, tinha uma orquestra tocando lá dentro. Eu sei que é coisa de arquiteto bom, né? Pode passar. Agora, esse sistema, ele carregava uma contradição em si mesmo, tá? O Vila ficava, não sei o quê, porque o painel pesa 80 quilos com bal, né? Assim, era pesado para dedéu, porque tinha um problema implícito, tá? O painel, quando você está fabricando o painel, vocês lembram que eu falei que o tijolo ficava virado, tá? Antes ele ficava virado para nervura, depois ele ficou virado
o furo ficou virado no mesmo sentido da nervura. O que acontece? Eu tinha que fazer um rejuntamento, né, entre um tijolo e o outro, com uma argamassa, né, que tinha que ter uma certa plasticidade, mas que eu não tinha um controle assim, absoluto, né, sobre essa tal plasticidade. Se a argamassa fica um pouco mais plástica, ela vai, você sabe, ela bate a massa, a colher na massa, né, e o que ia acontecer? Enchendo os furos, né? Então tinha uns painéis que quebravam, a gente olhava assim, nossa, ali é quase um painel maciço. É óbvio que ele não ia pesar só 80 quilos, porque 80 quilos é aquelas contas que você faz de volume seco, né? De volume exato. Então a junta tem 1 centímetro, porque o tijolo tem 19, então 1 centímetro vezes 19 vezes 9. Dá tanto, tá? Então é tanto de argamassa, tá aqui, ó, tem uma assim, só nessa conta. Então assim, ele tinha esse problema, então pesava demais o painel. Então fazer 500 painéis numa casa, montar uma casa de 500 painéis, pô, começava assim, você não tem nenhuma mecanização disso, é muito pesado. Né? Porque não é assim, não, só montar as paredes, depois você tinha que elevar isso no chão, em alguns casos era sobrado. Então você tinha que levar painel a 6 metros de altura, sei lá, em torno disso. Mas assim, era uma coisa que o Eladio Dieste, né, um engenheiro uruguaio, falava assim, tem coisas que precisam ter uma invenção, elas demandam uma invenção, elas precisam ter uma invenção própria. E eu acho que o sistema aqui, ele não autorizou essa invenção, que era criar mecanismos de transporte, mecanismos alternativos de transporte horizontal e vertical. A gente tinha isso na residência dos estudantes, lá na Unicamp, mas era impressionante, era uma rua enorme, para um painelzinho assim, então tinha que ter uma coisa intermediária. Né? Aqui vocês estão vendo no Grajaú, no Recanto da Alegria, numa outra obra do Arco-Íris, para terminar essa obra, assim, demorou 10 anos. Aí assim, para conseguir terminar, teve que colocar uma grua. Isso aqui é uma grua que ficava distribuindo, né, as peças pelo canteiro todo. Pode passar. Bom, juntando esse cálculo todo, né, a gente chega, né, no que é a usina, em 1990, é uma organização governamental da qual eu sou um dos fundadores. Né, eu mais 5 pessoas, né, e trabalhamos aqui na construção dessa organização. Bom, a usina, ela decorre disso tudo. Né? Quando a gente pelo menos 2 dessas pessoas, né, 3 dessas pessoas, né, que fundaram a usina, tinham participado já do laboratório de criação da Unicamp. Né? Outros tantos tinham participado da experiência lá da Belas Artes. Então foi meio que juntar pessoas que já tinham tido, de alguma forma ou de outra, né, uma experiência com um trabalho desse tipo. Bom, pode fazer. Uma coisa assim, que logo de cara ficou assim, claríssima, né, para a gente, que a gente precisava ter rabo solto. Né, assim, não dá para ficar preso num sistema construtivo, não, assim, não, a gente não quer inventar um ovo de Colombo, a gente quer fazer bem feito, né, achando alternativas pelos sistemas que existem, aí de repente a gente constrói alternativas assim, né, diferenciadas, né, mas a partir desse intercâmbio, desse diálogo, né, com as pessoas com quem a gente trabalha. E a gente saiu da Unicamp com um salário de uma universidade pagava bem, um técnico de uma universidade razoavelmente bem. Aí a gente falou assim, olha, a gente quer trabalhar com isso e viver disso. Mas será que é possível? É uma grande questão. E até que rolou. Nesse período, a gente até que conseguiu se manter, né, a partir do próprio trabalho da usina. E foi incrível, porque na primeira experiência que a gente teve, era uma favela em Osasco, com 500 famílias. E assim, eu falo assim, olha, tem um custo no nosso projeto. Quanto custa? Custa tanto, porque tem isso, aquilo. Tem o meu salário, que é tanto, não sei o quê. Tem a remuneração do nosso transporte, que para mim até aqui, que é tanto. Então, assim, a gente abriu, mostrou para eles. Experimentou fazer isso. Tá bom. Pessoal, o negócio é o seguinte, dá tanto por família, tal, não sei o quê. Tá bom. Então, eles pagaram. Assim, a gente foi regiamente remunerado, exatamente aquilo que a gente solicitou, pediu. Assim, e a gente mesmo achou que ia ser assim, não foi assim depois do resto da vida, mas enfim.
né? Mas foi uma experiência que ajudou a gente a se consolidar, né, como uma organização que tinha esse caráter, né, de um trabalho voltado para esse caráter. Bom, uma outra coisa que a gente insistiu, né, também, assim, desde o início, né, é na possibilidade dessa interlocução. Então, a gente, para fazer a discussão, a gente tinha que achar caminhos, tá? Que não adiantava a gente simplesmente estabelecer assim, fazer, vamos fazer um projeto participativo. Gente, vocês têm esse copo A, esse copo B e esse copo C. Qual vocês escolhem? Eu quero A, eu acho mais legal. Não, eu acho B. Não, eu não sei, eu tô achando melhor C. Não. Volta aí. Ganhou A. Então pronto, vamos fazer o projeto A. Isso não é participação, né? Sinto muito. Participou do quê? De uma escolha de alguma coisa que já está pensada. Tá? Então o exercício que a gente foi estabelecendo logo no começo da existência da usina foi essas alternativas de diálogo, que já tinha ficado claro lá para a gente que essa aproximação entre os arquitetos e o sem-teto precisavam necessariamente passar por um outro diálogo, por uma outra estrutura de diálogo, não só. Assim, isso daqui é numa conversa numa favela, aqui é num assentamento lá no Paraná, aqui é numa ocupação lá na Moca, estava bem mais novo, né? Tinha um preto. E assim, as nossas... isso daqui já era uma coisa que estava lá no laboratório de habitação da Unicamp, né? Uma cartilha para tentar explicar. E a gente começou a perceber, desde essa época, que não adiantava eu ficar discutindo com as pessoas, né? A partir de uma linguagem que elas não dominam. Dá para entender? Sim. Eu falo assim, desenha aqui para mim. O Carlos Nelson falava muito isso, e depois conhecendo a Silvia Vanderlei na Prefeitura de São Paulo, que tinha trabalhado em Brasília com o Carlos Nelson, naquela experiência dos movimentos urbanos do Rio de Janeiro. Falei muito rápido, vou entender, né? A gente viu lá, né, a Silvia falou assim, eu tenho aqueles desenhos guardados até hoje, né, os desenhos que eles encomendaram, né, para os moradores de Brasília. Ela falou assim, desenha pra gente aqui a casa que vocês imaginam. Fala, o cara desenha. Bom, a gente não é psicólogo, né? A gente não consegue traduzir, a gente não é psicógrafo, sei lá o que for, né? Assim, não tem esse tom de entender o que vai na cabeça da pessoa quando ela faz um desenho que para ela é muito complexo, né? Que tem uma complexidade e tal, e a gente acha, por quê? Porque não é aquele desenho formal que a gente conhece como um bom desenho, né? Só que para ela aquilo lá está carregado de sentido e significado que eu não tenho aquilo lá, né? Eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho competência, né, para entrar naquele desenho. Então a gente sempre evitou ou fazer aqueles dos 3 copos, né, dos 3 projetos, ou dar um lápis para o cara, porque assim, era uma coisa até meio incongruente na cabeça da gente, assim, os caras estão contratando a gente para quê? Para desenhar, para projetar, não é? Por que eu estou mandando ele desenhar o que ele quer, assim? Eu tenho que achar uma outra forma de fazer esse diálogo. Quando eu sento com um cliente e não pergunto, vamos fazer um programa, por que eu não consigo fazer isso com 100, 200, 1000 pessoas? Né? E de que forma que eu faço isso? Essa era a questão. Tá? Bom, vocês percebam aqui que a gente discretiza, a gente desmonta um pouco aquela noção de um terreno. Né? Então, um terreno tem aquela configuração com rua, com isso, com aquilo e tal. Então assim, já desde o início a gente tentava, pode passar, mostrar o que era a ocupação integral de terreno, que não sobrava lugar para a praça, para a escola, para o campo de futebol, pode passar. E essa subdivisão, ela teria que fazer lotes mais apertados, para isso poder sobrar algum espaço para colocar justamente, pode fazer, a praça, a escola, o campinho de futebol. Se eu gastasse todo o terreno com muita rua, pode passar. Se eu gasto com menos rua, sobra mais espaço para eu poder colocar esses equipamentos também, assim por diante. Pode passar. Alternativas, de ocupação, torre de praças, ao longo de ruas com viário, com passagem de automóvel, via veicular, ou de pedestre, ou uma praça, ou um campinho de futebol, enfim. E aquele imaginário, o santo imaginário das cooperativas uruguaias pairando em cima da cabeça da gente como uma boa arquitetura, o tempo todo a gente correndo atrás disso. Esses processos de discussão,
levaram a gente, inclusive, a desmontar um pouco aquela noção, né, de uma planta pronta. Tá? Então a gente foi achando alternativas, inclusive, de montar a planta junto com as pessoas. Eu vou só citar um exemplo, né, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Quando a gente fez, em 92, a discussão do União da Junta, com um conjunto de 160 famílias, a gente chegou lá e falou assim, é assim, assado, tal, não sei o que, fizeram todo esse conjunto de discussões aqui, do terreno e tal, e aí chegou na hora da discussão da cozinha e da sala. E aí a gente colocava para as pessoas, falava assim, olha, a cozinha pode ser separada, totalmente separada da sala, ela pode ser maior, pode ser menor, né, do que a sala, ela pode ser meio que junta com a cozinha, formando um L, ela pode ser diretamente junto, sala e cozinha e tal. Aí ficou nessa conversa, tal, e aí o povo começou a reclamar, não sei o quê, porque, não, tem que ter uma cozinha grande, a cozinha tem que ser grande, porque é lá que a gente recebe as nossas visitas, é lá onde a gente fica com a família e tal. E aí, a gente fez uma discussão lá entre eles, e qual é a opção? Né? Ou a cozinha junto da sala, ou a cozinha separada da sala. E aí sobrou um grupo, que eles começaram a falar assim, escuta, mas eles perderam, né? A cozinha junto da sala perdeu. E aí fica aquela coisa nesse, bom, o que faz agora, né? De ajuda os universitários aqui, mas enfim. Aí na hora que estava meio que para decisão, eles vieram assim, falaram, escuta, mas não tinha um jeito, né? De achar um jeito aqui de fazer também esse tipo, né? Para pelo menos esse conjunto aqui, era mais ou menos 30% assim do grupo, né? A gente faz para esse povo aqui, né, uma tipologia com a cozinha, a sala e a cozinha juntas. Aí ficou essa conversa, dá um tempo aí, a semana que vem a gente vai, eu tinha olhado a possibilidade de trocar a sala pelo quarto, e deu certo. Então, aí acabou, a partir disso, criando uma série de consequências, né, por conta justamente dessa alteração. Depois eu mostro rapidamente aqui para vocês. No caso da Paulo Freire, bastante tempo depois, né, esse grupo aqui que o Pedro estava discutindo lá com eles, a planta do apartamento, aí a gente estava já conversando lá com eles, não sei o quê, e assim, eram 100 famílias. Das 100 famílias, 5 famílias eram homoafetivas, mulheres, eram casais de mulheres. Então assim, já tinha mudado completamente o padrão, inclusive de comportamento daquelas pessoas, dos grupos. Assim, é genial. Aí a hora que a gente começou a falar da cozinha maior, aí um grupo, particularmente masculino, começou a defender a cozinha grande. Quase apanharam. O quê? Cozinha tem que ser pequenininha, a gente entra lá para fazer o que tem que fazer, limpar tudo, não sei o que, vai embora, fica na sala com todo mundo, não sei o que, porque a sala tem que ser grande, a sala que é um lugar. Ou seja, isso muda, né? Então, isso mudou, inclusive, o padrão, e o arranjo, né, do que a gente acabou fazendo lá na Paulo Freire, em termos de tipologia dos apartamentos. Eu estou só explicando isso para vocês entenderem como é que esse diálogo, ele altera, lá naquele lugar que eu mostrei para vocês, no Paraná, que era um assentamento rural, a gente chegou lá com propostas do banheiro dentro da sala, dentro da casa. Aí eles coçavam a cabeça, tal, não falavam, porque o doutor veio aqui, tal, não sei o que, falando do banheiro, tal. Até que um lá arriscou, né? Falou, sabe o que é? O arquiteto, é o seguinte, o Wagner, né? Que era que estava lá nessa discussão. Esse negócio é o seguinte, a gente chega da roça tapado de bosta até o pescoço, precisa passar primeiro no banheiro, tomar um banho, se limpar, né? Para depois entrar dentro de casa. Então assim, eu não vou entrar sujo dentro de casa. É óbvio, tá? É isso que a gente precisa aprender nesse diálogo, né? Essas são minúcias, são coisas, mas são infindáveis, assim, não acaba. Pode fazer. Essa discussão, ela se estende, inclusive, para a gestão, né, da própria obra, né? Como é que a gente precisa fazer, né, para a obra andar? Isso aqui é uma assembleia de 500 famílias. Era jogo duro, né? Mas assim, você vai, né, isso aqui, vamos organizar, fazer grupos de tarefa, né? Como é que esses grupos de tarefas vão funcionar? Pode fazer. Isso exige, né, da gente uma série de alternativas, né, de como fazer a discussão. Sim, aí não tem rabo solto, não tem rabo preso, né, assim, até mesmo com formas de organizar esse diálogo. Não, a gente usou filme, imagina, em Osasco a gente tinha que discutir com 1000 famílias.
né? Eram 1000 famílias. Como é que você faz uma discussão como a gente fez? Eu vou dizer um filme, é um filme, é coisa antiga. Assim, metade era um filme mostrando um pouco a trajetória do movimento e a outra metade era um 3D animado, um programa chamado Animator na época, assim, e era parece aquela coisa, assim, passeando por dentro, né, do que seria a proposta, o projeto que a gente tinha discutido lá. Foram 20 reuniões com 50 famílias cada reunião. Imagina, ninguém aguenta, né? Ficar falando a mesma coisa 20 vezes. Bom, então, isso exige da gente uma série de alternativas, inclusive de organização desse diálogo, né? Instrumentos, né, como isso aqui era uma dinâmica, né, que para iniciar uma obra, você fala assim, bom, vamos ver como é que funciona esse negócio de todo mundo ajudar todo mundo, né? Então isso daqui, a gente colocava o grupo e falava assim, olha, vocês estão numa ilha deserta, tá? Aqui tem um coqueiral, aqui tem uma floresta, aqui uma montanha, aqui umas grutas, um riacho, a praia, né? E como é que o grupo vai sobreviver nessa ilha? Aí o pau comia, né? Aí era muito divertido, porque aí sempre alguém, não, peraí, aí alguém já assumia a liderança. Aí sobrava, era pano para manga para a gente discutir várias coisas a partir de um desenho bobo assim, né? Aí eu lembro o grupo que pegou isso daqui, assim, a primeira coisa que os caras decidiram fazer era cortar todas as palmeiras, fazer uma jangada e cair fora da ilha. Pode passar. Os regulamentos de obra, né? Então, assim, vai entrar numa obra, o que é possível, como é que é o regime de trabalho, quantas horas, tudo isso é discutidíssimo, né? A bebida era um fantasma, né? Um monstro, uma assombração, né? No canteiro de obra. Bom, enfim, eu estou insistindo nisso para vocês entenderem assim, que essa questão dessa aproximação entre os arquitetos e o sem-teto, né? Ela exige uma outra categoria, né, de diálogo, outros mecanismos, enfim, não é? É porque é um assunto que ele está... A forma como a gente apresenta, né, tanto o nosso desenho como aquilo que a gente tem como boa arquitetura, já vem viciado de muito tempo. Assim, a gente já está com isso na cabeça formatado, mas faz muito tempo. A hora que você chega, você derrapa. Né? Você chega querendo impor, né? Isso aqui tá, o povo olha de lado assim, falando, não, meu, isso aqui não. Presença das mulheres, né, no canteiro de obras fazia toda a diferença, assim, essa coisa meio machista do canteiro de obras, assim, subvertia totalmente. Eu gosto de contar causa, as historinhas aqui. Eu uma vez estava na Fazenda da Juta e as moças que trabalhavam lá na administração, estavam uma unha comprida e ficavam lá lixando aquelas unhas. Aí a compradora, aí tinha a Tita, né? Uma conterrânea aqui de vocês, que ficava na cozinha e ela era uma figura, falava alto, não sei o quê, aquele jeitão dela também, de unhona comprida e tal. Eu fiquei reclamando com elas. Eu falei assim, vocês são doidas, essa unha comprida, vocês vão perder o dia inteiro de vocês lixando essa unha, não sei o quê, vocês trabalham em obra é bruta, o negócio é cimento, carro, não sei o quê. Ah, não, mas é bom ter a unha assim bonita, a gente gosta, tá, não sei o quê, e serve para um monte de coisa. Aí a Tita chegou por trás de mim, botou a unha assim embaixo do meu pescoço, e veio de baixo para cima, assim, me arrepiei assim inteiro, não tinha como me esconder. Assim, o povo todo em volta, achou o bico, assim, calei minha boca, falei, tá bom, não tem problema. Já entendi. Há uma subversão, inclusive, dessa relação que a gente tem. As mulheres começavam a falar um monte de bobagens, você saía de perto para não ter que ficar ouvindo aquilo. É outra conversa, né? Tem uma outra dinâmica, inclusive, de relacionamentos internos ali, que aí também você tem que ser meio esperto, né? Você vê isso aí, esse safado aqui, daí recular e tal, para também não cair no esparrelo nas histórias, né? Mas a presença delas não é assim, eu posso falar assim, tem um monte de pessoas, as mulheres carregando carrinho, carregando copo, entregando água, transportando material, tal, assim, não, é serviço técnico especializado mesmo, né? Isso aqui é um mutirante lá da Paulo Freire, assentando tijolo, né? Aqui uma outra mutirante ajudando a instalar a estrutura metálica, aqui uma outra mutirante ajudando a montar a laje, né? Então, assim, é um conhecimento
De boa, gente, de boa. Esse negócio, não, é muito pesado para mim, não tem isso, não funciona desse jeito. Pode fazer. Em todos esses canteiros, né, para que essa conversa progrida, né, a gente precisou instalar equipamentos como creches, né, por exemplo, já desde o início, no começo da obra, que ficou depois. Na União da Juta, a gente começou lá em 92, tem uma creche até hoje. É uma creche conveniada com a Prefeitura do Estado, atende 90 crianças, é genial, é uma creche bem bacana. Pode falar. E a outra coisa é essa história da experimentação tecnológica, né? Nesse contexto, assim, a gente começou a lidar em diversas circunstâncias com possibilidades e alternativas tecnológicas que antes não estavam dadas assim de pronto, né? A gente fez uma primeira obra, que eu vou passar rapidamente por ela aqui, que é em Diadema, num lugar que chamava Buraco do Cazuza, né? Era Garzouzi, né? Garzouzi virou Cazuza, e aí tinha o Cazuza mesmo na época, e tinha um buraco enorme lá, virou um Buraco do Cazuza. Bom, lá a gente construiu, né, uns predinhos, né, em mutirão, do que a gente tinha notícia na época, era uma das primeiras experiências, né, de construir em altura, né, em mutirão. E aí, nesse contexto, a gente deixou, foi ficando para trás, né? Fez o primeiro pavimento, na escada, depois a gente resolve e tal. Esse foi o segundo pavimento, a escada, depois a gente resolve, sei lá, subimos o prédio inteiro, quando eu me fechadeira, e a escada ficou para o final. Foi um inferno, foi um desastre. A escada deu uma puta dor de cabeça, a gente assim, percebeu que tinha feito uma tremenda burrada deixar aquela escada para trás. Aí numa obra seguinte, no Talara, no 408 apartamentos, a gente falou assim, não, a gente vai subir a alvenaria, quando concretar lá, a gente concreta a escada junto. Aí a gente desenvolveu junto com o Iopanã, que é também um dos fundadores da usina, a gente desenvolveu uma escada de concreto muito enxutinha, assim, tá? Armadura, forma, era muito bonita a escada. E aí, assim, vamos lá tocar, só que assim, de 408 famílias, tinha um armador e um carpinteiro. E às vezes eles não iam, né? Então assim, é óbvio que a escada começou a ficar para trás. Aí chegou numa obra lá em Osasco, nesse Copromo, né, em São Paulo, lá de São Paulo. Aí a gente começou a olhar e falou, escuta, por que ele não faz a escada antes? Faz a fundação, bota a escada lá, depois veste ela com o prédio. E isso sim, caiu, na hora que a gente começou a discutir isso, os caras falaram, nossa, que bom, legal. Inclusive eles começaram lá, eles mesmos a fazer a escada, né, a própria escada metálica, depois eu mostro aqui. Mas a ideia, eu só estou trazendo aqui, é das possibilidades, né, que esse arranjo, né, de diálogo, a forma como a gente estabelece esse diálogo, permite, pode passar, permite a experimentação, né, de uma outra conjugação, né, dos elementos de uma obra. Uma escada metálica como essa, depois a gente acaba descobrindo porque a escada conta pra gente, né? A ideia era, bom, a escada dá trabalho, vamos pôr a escada antes. Aí, tendo a escada, a gente tem um gabarito vertical que é muito preciso, tá? Porque na construção aqui é centímetro, na metálica é milímetro. Tá? Então a gente consegue, com isso, gabaritar toda a alvenaria na própria escada. Vai galgando em função de uma régua vertical que está precisa. Eu tenho que chegar nesse patamar aqui, não tem jeito, né? Eu vou ter que chegar no patamar do andar e ponto. Segundo, ela me serve como transporte vertical, tanto de pessoas que sobem e descem. Aí a gente colocava aqui em cima um guindastezinho, uma polia, e lá embaixo põe um guincho velox, aquele guinchozinho de obra, né? Aí você põe levantando o material lá, um cesto, né, com tijolo, indo tudo lá para cima. Pode passar. Alternativas, como por exemplo para a construção, esse projeto aqui eu acho muito feio. Mas enfim, o que foi bacana foi pensar a estrutura disso. Tá? Isso aqui é um projeto de uma forma, né, que serviria tanto de andaime, né, como de forma para a construção de uma abóbada. Pode passar. Então tinha uma ideia assim, disso ser confeccionado de tal modo que o cara consegue trabalhar aqui com o comprimento do braço para colocar o tijolo. Pode passar. Isso daqui é um tirante, isso daqui é uma comuna rural.
né, um conjunto de casas num assentamento próximo de São Paulo. Aqui o Carlinhos fazendo a forma, fazendo esse andaime de forma. Pode passar. Pode passar? Aqui é o sistema de sustentação, né, desse andaime. Então tinha uma porca que a gente soltava aqui com um parafuso prisioneiro, né, que a gente consegue com isso abaixar a estrutura toda para ela andar, né, e fazer a goela seguinte, não, a peça seguinte da bola. Pode passar. Então esse aqui, a gente ficava, esse parafuso aqui, vai rosqueando, né, então com isso a gente conseguia, o andaime todo estava apoiado nessa arruela, né, então com isso a gente conseguia abaixar isso daqui o suficiente para a forma sair debaixo da bola. Pode passar. Então o cara trabalhava em cima, né, do andaime de forma. Pode passar? Aqui foi uma sacada deles lá, para não ficar entrando tijolo, eles faziam uma massa podre, né, e jogavam com um balde, uma massa bem líquida, tá, para poder usar o tijolo na sua melhor performance em termos de inércia, né, ao longo dos furos, né, e não quando o furo na chata, aquilo lá esmaga feito biscoito. Esses tijolos eram assentados nessa posição. Isso aqui tinha 700 kg por metro linear, assim, uma barba, sabe? É muito leve. E aí com isso a gente conseguia abaixar essa forma, tá, e puxar com aquelas rodinhas para fazer a próxima peça. Foram feitas 8 casas, né, com essa forma. Olha. Assim, teve um problema esse projeto, que assim, ele começou com uma abóbada saindo do chão. Aí, com uma série de circunstâncias, foi lá, voltou, tal, enfim. Aí, de repente, eu olho assim, o projeto está levantado do chão, assim, mas ficou meio esquisito, parece um ovo Kinder. Bom, agora, rapidamente, eu queria mostrar algumas experiências de obras, né, a partir dessa tal interlocução que eu mostrei aqui para vocês. E aí colocar no final dela uma discussão para a gente fazer um debate aqui a respeito. Pode passar. Esse aqui é o Cazuza. Essa aqui foi uma das primeiras obras da usina. Depois daquela da favela é a segunda. Tá? Aquela da favela que o pessoal se cotizou para nos pagar. Essa aqui é a segunda obra da usina. Ela é em Diadema. Eram 2 predinhos, né, de 4 pavimentos. Eles foram construídos, como já falei para vocês, com andaime fachadeiro. E depois, mais para adiante, eu mostro como ele ficou, né, que vai servir um pouco para essa discussão que eu quero fazer aqui. Pode passar. Já o Copromo é uma obra de 90, né, do ano. A gente começou a trabalhar com eles em 1990, quando eles se organizaram, e foi terminar só em 1997. Aqui, ó, esse conjunto grande aqui é o Terra Nossa, que é esse povo que contratou a gente com recursos próprios. Isso aqui virou uma grande autoconstrução, a partir do projeto de parcelamento que a gente fez. Aqui, eles tinham outra perspectiva, né? Aí foi uma briga esse negócio aqui, até conseguir, porque a prefeitura acabou tungando esse pedaço aqui, né, dos ocupantes, e fez aqui a Faculdade Tecnológica de Osasco, Faculdade e Instituto Tecnológico de Osasco, e um hospital. Não ficou mal, né? Porque ter 2 equipamentos desses na porta de casa não é qualquer um, mas de qualquer forma, esse aqui é o conjunto, são 50 prédios, né, de 20 apartamentos cada prédio, são 1000 unidades. Pode passar. A gente partiu, né, desse módulo, é uma coordenação militar quase doentia, assim, a coisa que fica, né, tremendo. Desse módulo, que era 25 por 12,5, né, saiu um quadrado de 1,25 por 1,25, aqui no meio, que é a circulação. Aí 3,62,5 por 3,62,5, né, formando esses quadradinhos, esse catavento que encaixava no outro e se formava essa unidade que era um bloco. Esse bloco organizado formava uma unidade de vizinhança de 160 apartamentos. Entendeu? Então cada unidade dessa daqui, né, são 20 apartamentos e um conjunto inteiro desse daqui, 160 apartamentos. Pode passar. Se formava, né, umas praças pequenas, né, com uma certa hierarquia. Né? Então, eu tinha assim, o conjunto do bloco, né, assim, as pessoas que moravam num bloco, as 20 famílias estavam no bloco. Eu tenho um conjunto de 40 famílias que cuidam, né, dessa pracinha central aqui.
Hoje algumas delas, inclusive, já fecharam, botaram o portão aqui, né? Claro, não tem que sou trouxa. E uma grande praça central, tá? Onde a gente consegue ter outras atividades, enfim. Isso tudo foi super desenhadinho. E assim, apesar de a gente ter acompanhado só 160 primeiras unidades, é incrível, cara. Eles tocaram o projeto à risca. Aqui também eles nos pagaram diretamente, tá? Depois teve o financiamento da CDH, da Companhia de Desenvolvimento de Habitação do Estado, né? E a partir desse financiamento eles construíram o restante das unidades. E aí teve de tudo. Teve grupo, eles chamavam dos por conta. O grupo dos por conta, eles botavam a mão no bolso, pegavam a poupança própria e construíam por conta própria. E aí, óbvio que não pagava a assessoria da gente, né? Claro, que eles estavam construindo, copiando aquilo que a gente já estava fazendo no outro setor lá. Mas enfim. Bom, aqui é o lugar que eu estava comentando com vocês, né? Que foi o primeiro que a gente fez essa história da escada metálica. Aqui dá um pouco a ideia do conjunto tecnológico, vamos dizer assim, né? Por inteiro. A gente não está inventando nada. A gente está usando uma alvenaria estrutural, a gente está usando um painel de laje, né, que é um painel, ele é 2,5 por 33, ou seja, cada metro tem 3 painéis, e tem um sinusoide, uma treliçazinha que se espeta para fora, chega uma laje de 8 centímetros, né, só de espessura aqui. A escada metálica, né, com o prédio subindo em volta, já com as instalações, né, todas posicionadas. Aqui dá para a gente ver lá as fundações. A gente estava experimentando aqui uma história de estaca em linha, né, que foi uma coisa que o Opanam estava desenvolvendo lá, e a gente foi, quer dizer, é bacana, porque a ideia é eu não ter aqueles blocos que dão um trabalho desgraçado, para fazendo aquela perninha para virar aqui, depois virar ali, para fechar o bloco. É assim, é um painelzão, outro painelzão, e um outro destaque em linha com a outra. Porque a ideia era pensada, né? Assim, a ideia era pensar aquilo, a execução daquilo, por mutirão. Depois a gente viu que não valia a pena investir o mutirão fazendo aquilo. Como a gente tinha sempre um recurso pequeno de mão de obra, não dava para aplicar em tudo, tá? Mas aí a gente tinha que escolher. Pô, valia a pena, escolhia isso justamente, né? Porque valia a pena, rendia muito mais o serviço. Pode fazer. Bom, isso ficou bacana, sim, em termos de desenho, né? Aquela coisa dos olhos do arquiteto, né? Você olha assim e fala, nossa, que bonito, bacana, que tá, né? Era muito, ainda é, né? Muito agradável estar ali. Mas enfim, guardem, eu já mostro no final. Um outro conjunto é a União da Junta. De novo, esse raciocínio das pequenas pracinhas, tá? Aqui já é um conjunto menor, são... 24 famílias, cada pracinha dessa daqui. Essa daqui foi que surgiu aquela discussão da cozinha, que no final das contas virou a cozinha, que eles chamavam de cozinha americana. A cozinha americana, a cozinha que virou, né? Porque a gente acabou achando uma opção. Passa o próximo. Na planta, passa o próximo. Esse daqui foi a planta que a gente tinha mostrado depois de uma série de discussões. Né? A gente mostrou essa planta aqui para eles. Ficava a escada aqui, um banheiro com um poço de ventilação e iluminação, que era uma coisa que a gente não gostava muito, mas enfim, é o que ficou aqui nessa situação. Aqui, então, banheiro, a cozinha, a lavanderia e aqui a sala, 2 dormitórios. Aí eles começaram ali a perguntar, na pressão da hora, tal, começou a olhar assim, pô, se eu pegar essa sala aqui e trouxer para cá, se eu armar a laje nesse sentido e aqui nesse sentido, eu posso tirar essa parede. Pô, eu tenho a sala e sem mexer no projeto, entendeu? Porque tinha pressão também da CDHU por conta do teu projeto, já pronto, tá, você viu o povo lá que ainda estava com o americano. Como é que eu ia fazer agora uma outra tipologia, né, com a pressão toda, porque de um lado é o povo querendo logo, né, a aprovação do projeto, do outro lado a CDH lá enchendo as paciências, porque quer logo que a gente resolva o assunto. Era mentira, né? Eles estavam só querendo criar caso da gente com o movimento. E aí, de repente, o povo dos cozinha americana querendo a cozinha tal da cozinha americana. Aí surgiu essa possibilidade, pode passar a próxima. Tá, então a gente fez, aqui ficou aquela tipologia A tipologia B, que é a cozinha junto com a sala aqui, ó. Né? E aí uma tipologia C que surgiu, que resolveu essa história, né, de criar aqui a tal da pracinha, que era uma coisa que a gente estava perseguindo. Então, uma decisão ali, nesse diálogo, deu uma reviravolta no desenho de urbanismo, assim, na forma como a gente chegou no desenho urbano naquele lugar.
Porque, inclusive, né, com isso, a gente chegou à solução de afundar essa praça aqui, né, para eu conseguir acessar isso a 1,30 m abaixo. Como eu conseguia passar daqui para cá, né, eu não tinha mais... Imagine o seguinte, se eu tiver a escada no mesmo nível, eu tenho um patamar 1,30 m, 2,60 m, né, de piso a piso, mas eu não consigo passar para lá. Se eu abrir um buraco lá na frente, se eu consigo olhar o outro lado lá, então agora se eu afundo aqui, eu subo 1,30 m e eu passo por baixo, né, desse patamar. Vocês vão entender já, pode passar. Então o conjunto acabou ficando dessa forma, aqui é o centro comunitário, é uma padaria comunitária, prestem atenção, porque depois vai ter um pouco a foto de como isso ficou. E também, por exemplo, bacana, né, faz foto bacana, foi o Nelson Tom fazer foto da obra. Essa é uma foto dele, já prestes a inaugurar. Aí tinha os detalhes, né? A proteção da janela, nessa lajezinha, a gente afundava, criava uma sombra, um tijolo mais largo, né? Então a gente com isso, a ideia da gente era fazer aquela janela estojo, mas depois ficava muito caro, no fim ficou só o detalhezinho, sabe aquela janela que abre, está 100% de iluminação, né? Então com isso a gente conseguiria 50% de ventilação e 100% de iluminação, mas aí no fim não deu certo. Pode passar. Esse também é uma foto do Nelson Como. Prestem atenção, isso vai ficar aqui, é a nossa cozinha americana, né? É um espaço grande, dá 7 metros aqui de fora a fora, né? Da porta de entrada até lá ao canto. Quer dizer, dá uma ideia de amplitude assim. E tem gente que fez, nossa, vocês imaginam, né? Um balcão, de tudo aqui assim, nessa história. Pode ir. Bom, aqui é Paulo Freire, é um dos últimos trabalhos da usina. Né? Depois, aí agora tem uma obra, finalmente, assim, a usina começou de novo uma obra, não, tem uma outra lá, como a Tomás, a dona Detran. Mas enfim, é uma obra dessas com esse caráter, né? Um mutirão, tá? Enfim, pode passar. Aqui, a gente sacou, né, naquela história da estrutura metálica, e é isso que eu queria deixar, assim, gravado aqui. Porque assim, eu posso dizer assim, mas você está mostrando aí, né, só questões próprias, né, de sistemas construtivos, de técnicas, tal, não sei o que tem de política nisso, tá? Aí é o seguinte, fazendo a escada metálica, caiu uma ficha impressionante assim, para todo mundo, né, a história. Eu falei, bom, quando eu compro estrutura metálica, eu compro como uma mercadoria, um produto, que incorpora mão de obra. A mão de obra está lá dentro. Mal ou bem, eu estou lá com os encargos pagos, enfim, de operários trabalhando, né? Eu estou pagando. Não é um mutirão que está lá ralando o cara de segunda a segunda-feira, tá? E aí no fim de semana o sujeito ainda tem que ir lá dar conta do trabalho, tá? Não sei o quê, um trabalho duro, pesado, no canteiro de obras. Eu falo, eu estou tirando a estrutura de uma edificação, ela pesa em torno de 30% numa obra dessa, não é pouco. Então, se eu conseguir tirar esses 30% das costas do mutirante, nossa, todo mundo fala, não, vamos embora. Só que a estrutura metálica custava mais caro, né? Então, na época, assim, a gente tinha 25 mil e a gente fechou o orçamento por 30 mil cada uma das unidades, com financiamento da Prefeitura de São Paulo, no caso. Pode passar. E foi um enrosco, porque era uma época que o Pita estava no final da gestão dele, e ele brigando com o Maluf. Aí, para fazer vendetta com o padrinho dele, ele parou com Singapuras e retomou os mutirões. Era só isso, né? Uma vingancinha boba dele. Mas a gente se aproveitou disso, né? Os movimentos souberam usar isso também, tá? E essa é uma obra resultado desse período, tá? Mas demorou. Volta só um minutinho aqui. E aí, obviamente, nessa circunstância que vão mudando, né? Todas as circunstâncias, inclusive de disponibilidade de terra. A gente tinha muito pouca área nesse lugar, né? Eram 100 famílias para enfiar em 3 mil metros quadrados, né? Então era uma densidade absurda, sei lá, faço a conta aí, não vou lembrar agora, 100 famílias, 500 pessoas mais ou menos, em 3 mil metros quadrados, X, PTO, sei lá, é uma densidade grande, certo? E aí não estava cabendo, né? Aqueles apartamentos, a gente queria fechar com 56 metros quadrados por uma série de razões.
E aí a gente acabou achando uma opção que era pendurar. A gente tinha feito um conjunto de 7 pavimentos aqui, com entrada no terceiro pavimento, desce 2, sobe 5, a legislação permitia isso, né? E aqui predinhos de 5 pavimentos. Eu falei, ué, mas e se a gente ligar o prédio de 7 com o prédio de 5? Deve ficar bom. E aí com isso a gente conseguiu fechar, né, a quantidade de 100 famílias lá no conjunto. Foi muito bacana o processo de escolha da empresa que ia fazer a estrutura metálica. Ele foi auditado pelo pessoal da associação. Eles iam lá, olhavam, se a gente quer ver os recolhimentos de vocês, do que vocês estão pagando para os trabalhadores aqui. Porque nós vamos pagar o trabalho de vocês, mas a gente quer saber, e a gente achou. Uma empresa chamada Pótico, lá em BH, que foi quem fez lá a obra. Pode passar. Então era isso, né? Uma gaiolona metálica, pode passar, com um tijolo de vedação, tinha uns prédios do Singapura aqui atrás, formava esse pórtico, né? Com uma pracinha no meio aqui. O Singapura está bem aqui, então, pode passar. Esses prédios de 7 pavimentos são esses daqui, né? Que estão começando a levantar, está chegando no 4º pavimento, vocês estão vendo aqui a casa de força, né, que é onde vai servir, inclusive, para fazer a passarela de acesso para o terceiro pavimento aqui. A montagem da estrutura metálica, pode passar. A soldagem de umas peças, a gente vai aprendendo, né? Assim, essas peças aqui, vocês estão vendo os conectores, né? Então aqui vai encostar a laje, e esse C metálico é para eu ter que fazer forno, né? Põe uma laje, enche de concreto, pronto, acabou. A próprio C segura esse concreto para não babar para fora, aí está incorporado também na estrutura. Vai passar. O pessoal ajudando aqui nos kits de hidráulica. Essa é uma foto do conjunto, né, com o pórtico já montado, as passarelas começando aqui, pode passar. E por aí vai, né? Essa coisa da experimentação do desenho, né, do sistema construtivo, da tecnologia, pode passar. A possibilidade, por exemplo, de eu ter essas paredes aqui removíveis. A gente não tinha isso com a alvenaria estrutural, era a primeira vez que a gente estava conseguindo ter uma certa liberdade, né, em termos de... Claro, tem um problema de apoio na laje, mas guardadas alguns cuidados, era possível, né, manobrar essas paredes dentro do apartamento. E foi feito isso, inclusive. Aqui já no estágio mais avançado, ainda com o canteiro de obras aqui ocupando a pracinha central, vou passar. Aqui já sem o canteiro de obras, indo para a finalização, com a escadaria montada aqui dos taludes. Vocês percebem que era bem apertado, né, o lugar lá. E aqui, a obra pronta, verdinha e tal. Isso aqui, gente, acabou de inaugurar. Está bonitinho assim, porque acabou de inaugurar. E aí aqui eu chego na minha questão. Muitas vezes, né, a gente faz um projeto de arquitetura, e aí é bacana, né, fazer a foto, tá? Muitas vezes sem ninguém. Vocês perceberam que várias das minhas fotos aqui não tinha ninguém, né, na foto. Essa aqui até que tem. O pessoal já estava começando a ocupar os apartamentos, né, já começando a se instalar, e está nessas condições, né, justamente por conta do vamos fazer a foto, né? Então agora a Rita Lobo, né, ela termina de fazer a comida, tá? Vamos fazer a foto, vem cá fazer a foto. É meio isso que o arquiteto faz, né, quando termina a obra. Mas eu queria colocar uma questão que vai além, né, desse dia. Pode passar. Eu queria perguntar, né, essa coisa assim, da boa arquitetura, lembrando do Lúcio Costa aqui, né, a gente tem muita construção contra arquitetura, né, assim, é uma boa arquitetura ou só construção? Né, como é que a gente fica? Porque eu podia parar por aqui, né, chegar para vocês e mostrar só as fotos bonitas, bacanas, daquilo que a gente construiu, produziu ao longo desses anos todos. Eu me recuso. Eu quero mostrar o que virou algumas das coisas que a gente construiu com muito sufoco, e aí fazer um diálogo com vocês justamente a partir disso, né? E que vai de encontro àquela questão que você estava aqui colocando. Isso daqui é um projeto vitorioso num concurso na época da Luiz Erundina em São Paulo, do Demetrio Anastasakis, lá do Rio de Janeiro, né, no setor 8, lá no São Francisco, em São Paulo. Assim, você vai fazer o projeto ganhou, né, ou seja, ele foi avaliado como uma boa arquitetura, né? A construção foi dificílima, né, principalmente por conta de alguns balanços meio exagerados que estavam colocados no projeto, que eram inexequíveis, né, na prática.
Mas isso é um pouco a situação que ficou. Isso daqui tem uma foto tem uns 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. Há 5 anos. Mas ainda tem, assim, uma memória do desenho, ela permanece. Passa. Aqui também, isso aqui é um conjunto que a gente trabalhou, são 561 casas na Juta, Sobradinhos, que tinha todo um desejo de desenho, umas recuos, tal, não sei o que, todo mundo ocupou, fez garagem, tem uma memória, uma certa lembrança lá do projeto lá no fundo, mas o resto vai ficando, ganhando essa cara para passar, das nossas periferias. Assim, tem um projeto da usina aqui atrás, ele está lá dentro, mas a gente não vê mais. Passa adiante. Isso daqui é tudo, tá lá, tá vendo? Tem um bloquinho cerâmico, não sei o que, às vezes aparece um ou outro, porque o cara não tem dinheiro também para fazer o aplique dele lá em cima. Mas vai virando essa periferia bordeada. E eu queria levantar algumas hipóteses aqui, assim, o que é que sustenta aquele, aspas, bom desenho, para não virar só construção, e uma solução de uma questão habitacional. O que é que faz esse diálogo prosperar, que eu estou defendendo ele lá desde o começo, prosperar em prol de um bom desenho, nesse sentido tradicional que a gente cultua como bom desenho? Isso aqui é como ficou Diadema, lá em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Um predinho de 4 pavimentos, tem as platibandazinhas aqui, que depois a gente ficava brincando que parecia a Assembleia de Deus, fazia aquilo e tal. Tem vários problemas de infiltração nessas lajes aqui, que depois a gente resolveu de um outro jeito. Mas enfim, os caras pintaram o prédio, eles queriam preservar essa cor do tijolo, então fizeram uma cor parecida com a do tijolo. Então, essa coisa do... Pode passar. Na União da Juta, aquele lá que eu falei da discussão da cozinha americana e tal, pode passar. As praças, tá nessa condição aqui, até que se manteve, o pessoal, eles têm um apreço em relação ao lugar. Eu acho que tem uma questão que é fundamental nessa situação, que é o seguinte: a casa, minha casa, meu reino, aqui mando eu. No prédio, você tem um limite para isso, que são as áreas condominiais. Então, assim, tudo bem, lá dentro da casa pode ser bem entender, mas assim, mais ou menos, porque você não pode tirar a parede de lugar, porque senão o cara de cima se ferra, não sei o que, o prédio entra em colapso e tal, uma série de coisas. Isso todo mundo sabe. Então, na construção verticalizada, existe limite para esse impulso pessoal, individual, de alteração da estrutura toda que está montada ali. Então a gente sentiu, ao longo desse tempo, em diversas circunstâncias, uma dificuldade maior das pessoas ali, assim, não é esse caso aqui. Esse caso é de um grupo bem organizado, assim, eles lutaram para ter aquilo lá, daquele jeito, e eles insistem para aquilo permanecer daquele jeito. Eles têm um outro, mas eles são bem pobres, eles não têm muito recurso, então eles têm muita dificuldade, porque essas paredes aqui, elas perdejam, com o tempo isso tudo vai perdendo, você tem que fazer manutenção, passar de novo verniz, assim por diante. Pode passar. Mas, de certa forma, o conjunto se manteve. Pode passar? Tem uma cara, minimamente, daquilo que a gente projetou no início. Isso daqui já tem uns 10 anos depois, de ocupar. Mas tem um outro conjunto, paralelo a esse daqui, que, assim, a relação nossa com eles foi um desastre. É uma obra que a gente acabou saindo, a CDHU entrou rasgando lá, assim, era a época era uns rolos de São Paulo lá, com o governo paulista, o Cláudio tinha morrido, enfim, aí entraram os caras da CDHU, assim, queriam botar os pés no peito da gente, assim, e era declarado, assim, a gente assinou esse contrato, eram 512 apartamentos vizinhos àquele da União da Juta. E aí a gente assinou o contrato já defasado. O contrato defasado, ele gera uma coisa que a lei de licitações, inclusive, prevê, que é o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quem já mexeu com isso sabe o que eu estou falando. E ele vai desequilibrando mesmo ao longo do tempo. Porque se eu começo com ele achatado, eu vou medir algo proporcional àquele valor achatado. Ou seja, aquilo que eu previa fazer
com o valor cheio, eu tenho isso menos um tanto, digamos 10%. Então, eu comecei com 90% só do valor que eu precisava, né, eu começo a diminuir até que chega uma hora e não tem mais nada. Eu estou medindo só para medir, porque aí não vem dinheiro, e o mutirão não tem capital de giro, então vira um desastre. Tá? Aí, assim, a CDHU, a gente mostrando o tempo todo, brigando com eles, né, que era desequilíbrio econômico financeiro do contrato, alegando e evocando, inclusive, a lei de licitações, e os caras assim, não sei o que. Chegou uma hora, eles foram numa assembleia e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente dá o desequilíbrio para vocês, mas vocês têm que tirar a assessoria técnica de vocês também. Então a gente saiu de lá expulsos pela CDHU, no final das contas foi isso, tá? E aí eles terminaram do jeito que deu, e virou assim, isso daqui é uma foto bem recente, foi da semana atrasada. A pessoa que tirou essa foto falou assim, pô, mas até que tá legal, né? Mas tudo bem, assim, tem portão, tem grade, tem cada porta de um jeito, enfim, tem, botaram aqueles azulejos bem, né, assim, arquitetos odeiam, né, aquela coisa que pode ser de decorado e tal, mas enfim, pode passar. Isso daqui é aquele centro comunitário, né, bacana, que tem a creche e tal, não sei o que, lá na União da Junta. Putz, a gente ficou assim, não, mas os combonianos, tal, não sei o que deram o projeto e tal, vieram e construíram lá naquele, um mimosinho tão bacaninho, o conjuntinho que a gente tinha feito, tão bonitinho e tal, né? Lá na União da Junta, então os caras botam uma igreja horrorosa lá na frente, assim, a gente fica lá achando aquele horror. Passa. E no GoPro, por fim, concluindo aqui a minha questão, a gente tem lá uma situação que, apesar de ter, né, situações que estão gradeadas, né, o povo fechou o prédio e tal, ele adquiriu uma configuração bacana, pode passar. Aqui tem até uma menininha aqui no cantinho, mas assim, eles usam muito esse lugar, né, aquelas praças que eu estava comentando com vocês, né, e é um povo um pouquinho mais rico, né, um pouquinho mais de grana. Então eles são mais remediados ali, não é tão pobre como o povo da União da Junta. E aqui vocês imaginam, sei lá, eles foram fazer a recuperação, né, da proteção das alvenarias, aí eles acharam um jeito de fazer uma cor que é exatamente da cor, né, do tijolo, exatamente, pintaram. Aí tem um maluco lá, que eu não sei quem, que ficou pintando de cinza o rejunte para reproduzir. A gente olhava aquilo e falou assim, que verniz é esse que vocês usaram? Os caras eram malucos, assim, louco. Imagina um prédio, 5 pavimentos, o cara pintando rejuntinho de baixo e cima. Assim, eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que tem algum problema por aí, tá? Colegas nossos, né, o Rodari ganhou prêmio, já ganhou mais de uma vez, né, ganhou prêmio internacional por conta dos projetos que ele tem feito, mas assim, ele é vítima das mesmas situações, os projetos agora, da Best França, que foram feitos mais recentemente em São Paulo. Então assim, o Jardim Edith, da MMBB, né, os arquitetos, não sei o que fazem coisas, né, diferentes em São Paulo, aí você vai assim, pô, mas começa a fazer água, né, algumas dessas coisas, outras não. Por quê? Por que umas degringolam e outras não? Por que algumas viram o ambiente, né, mais adequado ali para o exercício de atividades criminosas, né, enfim, tráfico, essas coisas todas, e outras o povo se segura, né, se articula. Não é assim, eles têm mais dinheiro, não, a União da Junta tem pouco dinheiro, mas eles são super organizadinhos lá. Eles têm lá uma força interna ali que agrega, né, o grupo e inclusive aquela arquitetura, aquele urbanismo que está colocado lá. Em outras tantas situações, a coisa não segura, não vai. Uma das minhas hipóteses, eu queria terminar aqui a minha fala com isso, é que eu acho assim, essas coisas todas, né, eu estou há 26 anos trabalhando com o Zine, já de antes, desde 82, lá, sei lá, não vou ficar fazendo conta aqui que eu vou ficar deprimido, mas enfim. Nesse tempo todo, o que a gente percebe, essas coisas todas, elas demoram muito, né, para acontecer. Porque se elas acontecessem no tempo certo, elas iam custar realmente mais barato. Né? Todo mundo fala assim, mutirão não funciona, mutirão demora muito,
mutirão. Claro que demora. Não dá uma grana. Dá o dinheiro que faz. Se fizer, mutirão não faz bem feito. Faz bem feito, porque a questão é a gestão. Não é assim, quanto que tem de dinheiro? Tem isso, dá para fazer isso? Não vamos fazer isso. Tá? Então, assim, não é uma negociação ali. Agora, como é que eu faço a dinâmica disso? É que a minha hipótese é de que esse troço todo aqui afronta, né, o capitão de uma forma, né, que os caras assim, eles ficam, nossa, eu preciso sufocar esse negócio e acabar com isso de qualquer maneira, né, de qualquer maneira. E isso, tem uma frase do Paulo Freire que eu fui relembrado dela, falando de uma grande dificuldade que existe de um processo educativo revolucionário, né, ou emancipador, que é a adesão do oprimido ao opressor. Vocês entendem isso? Assim, isso a gente sentiu diversas vezes, né? Essa escorregadela, assim, essa ideologização, né, do processo mesmo de atuação das pessoas que estão trabalhando lá, né? Essa adesão do oprimido ao opressor, né? Elas acham não, e aí eu começo a compartilhar inclusive isso, tá? Então, é uma dificuldade muito grande, né, que a gente tem nessa operação ideológica, né, o tempo todo, né, brigando, né, com essas instâncias todas que querem sufocar, né, acabar, pisar, sumir com isso tudo. E aí fico eu aqui me esgoelando, achando que nada tem que fazer, não sei o quê. Por quê? Porque é isso, né? Acho que é um passo aqui, uma tomada lá, mas é um pouco essa minha hipótese, né? Eu acho que isso afronta demais, é muito perigoso, né? E aí tem uma frase do... Pode passar? Na Internacional Citacionista, né, o que queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que é uma coisa assim, que move, né, essa história toda. Eu acho que isso era um pouco, essa frase culmina, né, um pouco, coroa aqui a minha hipótese, né, de que eu acho que realmente essa coisa deve incomodar bastante. Porque, pô, o que os caras fazem para acabar com isso, vocês não imaginam. A gente apanha, mas a gente bate também. Eu soube recentemente que as pessoas me odeiam na CDHU, eu acho isso, né? Vou pôr no meu currículo lá. Obrigado.